Kazuya era um órfão que acabou sendo transportado para um novo mundo após um acidente feio. Neste lugar estranho, 7 deuses lhe concederam um sistema especial de evolução, tornando-o poderoso em todo o seu mundo. Um dia, enquanto voltava para casa, viu pessoas saindo de uma loja em pânico. 2 garotas caíram perto dele e um ladrão com uma faca correu em direção a elas. Em vez de correr, Kazuya enfrentou o ladrão, dizendo às garotas para fugirem. Ele foi esfaqueado no estômago e o ladrão fugiu. Enquanto estava lá sangrando, ele estava feliz por ter salvado as garotas e sua vida inútil, mas se arrependeu de fazê-las chorar. A visão de Kazuya desvaneceu e quando ele acordou, estava em uma sala misteriosa. Uma empregada o chamou de Kane e começou a chorar, chamando por sua mãe. Uma mamãe o abraçou perguntando se ele se lembrava dela. Kane ficou confuso até que se viu em um espelho e percebeu que era uma criança. Após uma semana em coma, a empregada pensou que a febre havia afetado sua memória. A mãe de Kane pediu à empregada, Sylvia, para fazer sopa para ele. Sozinho no quarto, Kane se perguntou como ele havia se transformado em uma criança. Ele pensou que poderia estar em um anime ou um isekai. Ele começou a procurar armas poderosas em seu quarto, mas não encontrou nenhuma. Ele verificou se tinha sua grande vara. Sylvia confundiu seu desconforto com ele, se molhando, e Kane ficou envergonhado de ter perdido. Quando Sylvia se foi, Kane construiu sua nova identidade. Ele era Kane von Silford, um menino de 3 anos com os pais Garm e Sarah, uma irmã chamada Reanne e 2 irmãos mais velhos da segunda esposa do seu pai, Maria. Seu pai é um homem de cultura e também um marquês de alta patente protegendo o reino dos monstros. Empolgado com a existência de monstros e aventureiros, Kane estava ansioso para aprender magia. Sylvia prometeu ensiná-lo magia se ele aprendesse a ler, então ele começou a praticar imediatamente. Kane decidiu que queria ficar neste mundo, pois sua vida antiga era solitária após perder seus pais e avô. No jantar, Garm fica surpreso ao saber que seu filho Kane sabe escrever, e Reanne menciona que ele já é bom em matemática. Sarah acha que Kane é um gênio. Kane, sendo humilde, elogia Sylvia, chamando-a de melhor empregada de todos os tempos, o que deixa seus pais um pouco suspeitos. Eles se perguntam por que ele de repente ficou tão interessado em estudar. Sylvia menciona dar-lhe leite do lote de sua mãe, fazendo Garm desejar ter visto isso. Kane diz que só quer aprender tudo sobre este mundo para se tornar um aventureiro. Garm, impressionado com seu entusiasmo, deixa-o ler todos os seus livros de magia, mas avisa que ele não pode realmente usar magia até ser batizado aos 5 anos de idade. A mãe dele concorda, pensando que ele não vai conseguir antes disso de qualquer forma, mas Kane já está secretamente praticando magia. Ele percebe que pode usar magia, que é o sonho de todo fã de anime. Uma noite, enquanto tentava um novo feitiço, ele queima as mãos e perde o controle por um momento, mas fica animado com seus novos poderes. Reanne entra furtivamente em seu quarto e revela que sabe sobre seus estudos secretos. Kane fica aliviado porque ela não entende completamente suas habilidades. Ela começa a ensinar-lhe mais sobre o mundo exterior e o lendário primeiro aventureiro, Yuja, que construiu o reino deles. Kane mal pode esperar pelo seu batismo. Quando o dia finalmente chega, ele se veste com uma roupa nova, e sua família fica impressionada com quão bonito ele está. Eles viajam pela cidade em carruagens puxadas por cavalos, e Kane fica fascinado com o cenário medieval. Curioso sobre as bênçãos dos deuses, ele pede a Reanne para mostrar a ele a janela de status dela. Ele fica maravilhado com as estatísticas dela, mas nota que ela tem um status quebrado. Reanne rapidamente diz a ele para esquecer o que viu, e Kane finge que não sabe do que ela está falando. Enquanto isso, Garm explica que existem múltiplos níveis para as proteções concedidas pelos deuses. Cada proteção mágica é classificada entre os níveis 1 e 5, determinando a habilidade de alguém em um campo específico. Na igreja, o padre começa a cerimônia de batismo. De repente, uma luz começa a brilhar, e Kane é teleportado para um reino diferente onde ele encontra os 7 deuses. Eles o chamam pelo nome original, Kazuya, e ele pensa: quem diabos é esse Papai Noel? Zenon, o deus da criação, se apresenta e parece com o Papai Noel, mas Zenon pode ouvir seus pensamentos? Eles discutem seu sacrifício inútil, porque se ele não tivesse intervindo, o criminoso teria sido capturado sem sua ajuda. Os deuses dizem a Kane que o reencarnaram porque ele morreu fazendo uma boa ação, mesmo que não fosse necessária. Ainda assim, Kane não se arrepende de ter feito isso porque agora ele foi reencarnado em uma família linda, pode usar magia e ter um harém como em qualquer outro anime isekai. Os deuses então dão a ele vários presentes. Reno, o deus da magia, concede-lhe proteção mágica. Zenon, o deus da criação, oferece sua proteção. O deus da guerra o transforma em um guerreiro poderoso. O deus da tecnologia aumenta sua inteligência. O deus do comércio lhe dá a habilidade de avaliar em uma caixa de itens. E o deus da terra lhe concede o melhor poder para desenvolver terrenos. Zenon explica que a janela de status de Kane mostrará todas essas proteções. Após algumas risadas, eles o mandam de volta. O padre fica surpreso com as estátuas brilhantes e pede para ver a janela de status de Kane. Sentindo-se desconfortável, Kane corre para o banheiro para verificá-la ele mesmo. Ele descobre que todas as suas proteções estão no nível 10, o dobro do maior nível do mundo. Sabendo que deve esconder isso, ele usa uma habilidade secreta chamada Ocultação de Status para mascarar sua verdadeira força. Naquela noite no jantar, Kane estava com sua família celebrando seu aniversário.
Garm perguntou se eles finalmente poderiam ver sua janela de status. Kain concordou e mostrou para todos. Todos ficaram chocados ao ver que ele tinha bênçãos de todos os 7 deuses e um nível mágico acima de 340 mil. Com apenas 5 anos, ele era mais forte que a maioria dos magos do país. Seu pai entrou em pânico e fez com que ele prometesse manter seus status em segredo. Kain relutantemente concordou e foi para a cama. No quarto dele, ele notou um caderno sobre magia de invocação. Como Sylvia não estava por perto, ele decidiu tentar sua primeira invocação, na esperança de conseguir um bichinho fofo no quintal. Ele ativou o círculo de invocação, mas em vez de um animal fofo, apareceu um monstro gigante e feio. Sua irmã e Parma gritaram de medo. Kain lembrou-se de uma situação semelhante de antes, mas dessa vez ele prometeu que seria diferente. Ele atacou o monstro, mas este o socou, causando-lhe uma dor intensa. Apesar da agonia, Kain prometeu que não deixaria seus entes queridos chorarem novamente. Usando toda a sua força, Kain lançou um feitiço poderoso para fazer o monstro desaparecer. Enquanto estava deitado no chão, ele viu as orelhas de gato fofas que tanto desejava e queria ter podido tocá-las. Ele se arrependeu de causar medo e se preocupou em talvez não conseguir sobreviver. Depois de alguns minutos, ele acordou e percebeu que ainda estava vivo. Desta vez, seus entes queridos estavam seguros e não chorando. Kain entendeu que seus poderes poderiam realmente proteger e ajudar as pessoas neste mundo. No dia de seu aniversário, o pai de Kain perguntou o que ele queria ser no futuro. Kain anunciou com confiança que queria um harém só dele, quero dizer, viajar pelo mundo e ajudar as pessoas, tornando-se um aventureiro para proteger os sorrisos de todos. Ouvindo sua determinação, Garm prometeu contratar um tutor para ele. No quarto, Kain se perguntava como seria sua tutora, mas quando ela chegou, ele ficou tão animado que acidentalmente se teletransportou para fora e caiu na melhor posição de cena. Ele rapidamente pediu desculpas à garota, e o mordomo apresentou as duas tutoras de Kain, Millie e Nina. Dentro da mansão, Millie estava constrangida por causa do incidente anterior, enquanto Kain percebeu que Nina era uma elfa. Garm disse para eles serem informais, e Kain pediu para falarem com ele como se fossem amigos. Millie estava ansiosa para começar a ensinar e eles iniciaram as aulas na área de treinamento da mansão. Kain exibiu suas habilidades com a espada, chocando Millie. Para testar suas habilidades, Millie sugeriu um duelo simulado. Kain avançou contra ela e ela mal conseguiu se defender. Nina se perguntou se ele tinha a bênção do deus da guerra, e Kain admitiu que deveria manter isso em segredo. Exausta, Millie pediu a Nina para ensinar Kain um pouco de magia antes que ele destruísse seu plano. Nina revelou que tinha proteção mágica nível 3, mas Kain já dominava o básico. Ele demonstrou sua capacidade de invocar magia de todos os elementos, com seus feitiços perfurando alvos de pedra. Kain também revelou que tinha da proteção do deus da magia. Basicamente, o tutor é mais confuso. Millie estava preocupada que não pudessem ensinar nada a ele. Ele tirou uma toalha de sua caixa de itens, fazendo as meninas perceberem que estavam em desvantagem. Kain sugeriu que estudassem fora da mansão para evitar destruí-la. Como ele nunca tinha saído do local, Millie e Nina acharam que seria bom para ele explorar. Elas explicaram a Garm que as habilidades de Kain eram poderosas demais para a mansão, fazendo Garm entrar em pânico com o quão poderoso seu filho havia se tornado. Ele havia antecipado esse dia, mas esperava que Kain fosse mais velho. Relutantemente, Garm concordou em deixar Kain sair com a condição de que ele nunca entrasse na floresta. Kain prometeu e saiu da mansão pela primeira vez com seus tutores. Nina iniciou o treinamento de magia de Kain, pedindo para ele mostrar alguns feitiços intermediários. Kain imediatamente preparou um feitiço de fogo e o lançou em uma pedra, criando uma enorme cratera e derrubando as duas garotas. Elas se perguntaram se usar todo aquele mana alcançou, mas Kain estava apenas rindo, sem nem suar. De repente, Millie notou inimigos por perto. Um coelho saltou dos arbustos e atacou Millie, mas ela errou. O coelho então investiu contra Kain, mas ele desviou e o derrotou com balas de ar. Millie perguntou se ele ia vender os itens que caíram, mas Kain queria mostrá-los à sua família, então ele os guardou em sua caixa de itens. Millie ficou maravilhada, pois economizava anos para conseguir uma bolsa mágica, uma versão menos poderosa da caixa de itens de Kain. Enquanto isso, Nina usou sua habilidade de busca para escanear monstros em um raio de 300 metros. Kain achou isso legal e tentou copiar o feitiço dela, localizando com sucesso 4 coelhos. Nina ficou surpresa por ele conseguir contar o número exato. Todos correram em direção aos coelhos, e nesse momento, Millie disse a Nina para desistir de tentar acompanhar Kain. Eles derrotaram os coelhos juntos, mas um escapou. Kain tentou persegui-lo, mas Millie avisou para nunca entrar na floresta porque era lar de monstros lendários que ocasionalmente tentavam invadir a cidade. Kain entendeu o perigo, mas ainda sonhava em explorá-la algum dia. Naquela noite, Kain percebeu que já havia alcançado o nível 8 depois de derrotar apenas alguns coelhos. Ele descobriu que seu título escolhido por Deus dava a ele 100 vezes mais pontos de experiência e de habilidade por nível. Percebendo quão poderoso estava se tornando, ele se preocupava que a nação pudesse vê-lo como uma ameaça. Alguns meses depois, Millie levou Kain à Guilda dos Aventureiros para lutar contra monstros mais fortes. Lá dentro, Rudy perguntou o que eles precisavam, e Millie solicitou missões adequadas para Kain. Contudo, um homem zombou de Millie e Nina por serem de nível D e estarem cuidando de uma criança. Ele sugeriu que Millie deixasse Kain para ver como era um homem de verdade.
Nina disse para ele dar o fora, mas ele ficou bravo e a levantou enquanto seus amigos seguravam Millie. Assim que ele estava prestes a pegar Nina, Ken interveio, dizendo que não deixaria ninguém tratar suas tutoras daquela forma. Millie implorou que Ken corresse, mas Ken insistiu que precisava começar seu treinamento e deu um tapa no rosto do homem. O homem tentou socar Ken, mas Ken desviou e desestabilizou. Ken se apresentou, mas o homem continuou atacando. Ele sacou uma faca e avançou em Ken com uma velocidade incrível, mas Ken desviou de cada golpe e até segurou a faca com os dedos antes de jogá-lo para fora. Os outros dois homens apontaram facas para Millie, mas Ken lidou rapidamente com eles, expulsando-os também. Nina agradeceu a Ken e prometeu protegê-lo na próxima vez. Após anos de treino e momentos divertidos juntos, Ken se tornou um jovem alto e charmoso. Sylvia informa que sua última aula com os tutores é em alguns dias, e Ken se sente animado e agradecido. Ele se lembra que Millie queria uma bolsa mágica, então decide comprar uma para ela como presente de agradecimento. Naquela noite, ele se esgueira para as partes mais profundas da Floresta Escura. Ele encontra e derrota um ogro de sangue e um dragão de terra. Os guardas, pensando que um ataque de monstros é iminente, mobilizam todo o exército com Garm liderando as tropas. Ken reúne o que precisa e se teleporta, deixando para trás uma toalha. Quando Garm chega, fica chocado ao encontrar a toalha de Ken entre os monstros derrotados. No último dia de tutoria de Ken, Millie e Nina têm sentimentos agridoces sobre o tempo com ele chegando ao fim. Elas o parabenizam por sua formatura e pelo trabalho árduo dos últimos 3 anos. Ken agradece a eles e lhes apresenta as bolsas mágicas que fez, explicando que foram feitas a partir de materiais que ele coletou na floresta. Ele os tranquiliza dizendo que as bolsas não vão segurar muito, apenas o suficiente para uma mansão inteira. Millie, maravilhada, diz a ele que mesmo as bolsas mágicas mais caras só podem carregar itens no valor de 2 carruagens. Millie disse a ele que se mais alguém descobrir sobre as bolsas, elas podem virar alvo de recompensa. Mas ela fica aliviada quando Ken revela que ele encantou as bolsas para serem extremamente pesadas se carregadas por qualquer outra pessoa. Gratas, Millie e Nina agradecem a ele e prometem sempre estar lá para ele se precisar de ajuda. Depois disso, a longa jornada juntos chega ao fim. Meses depois, Ken enfrenta um dragão vermelho em uma caverna profunda e o derrota com um único golpe. Ele percebe que seu nível de magia está acima de 80 milhões e ganha o título de Matador de Dragões. 2 anos se passam e agora Caim, com 10 anos, está prestes a participar de um evento nobre para seu aniversário. A jornada levará uma semana se não forem interrompidos por monstros. Usando sua habilidade de busca, Ken escaneia um raio de 3 km e descobre soldados sendo emboscados por monstros. Ele diz ao pai para se apressar, mas os cavalos são muito lentos. Pulando da carruagem como um homem de ferro, Ken usa sua magia do vento para correr em direção aos soldados. Ken salva um dos soldados encurralados e usa sua habilidade de corte de ar para eliminar os monstros. No entanto, algumas bestas correram em direção à carruagem, levando Ken a invocar sua espada e despachá-las com um único golpe. Enfrentando o monstro-chefe, ele desvia e salta no céu, encantando sua espada com fogo antes de matar a fera. O soldado avisa Ken para ficar longe da carruagem, mas Ken se apresenta como filho de Garm. Nesse momento, os soldados de Garm chegaram e rapidamente perceberam que não estavam à altura da situação. Um soldado desmaiou por perda de sangue e Ken usou sua habilidade de cura para ajudar ele e os outros soldados feridos a se recuperarem instantaneamente. Garm chegou logo depois e viu a cena caótica, mas reconheceu o brasão real na carruagem. 2 garotas, Telestia, a princesa, e Silk, a filha do Duque, apareceram. Eles agradeceram a Garm, mas ele disse que foi seu filho, Ken, quem os salvou. Telestia quase desmaiou, então Ken usou um feitiço especial para ajudá-la a se sentir melhor, aliviando a dor e a ansiedade de todos. Telestia imediatamente agradeceu a Ken, enquanto Silk segurava sua mão, pensando que ele era o maior espadachim que ela já tinha visto. Telestia declarou que ele era dela, e as garotas começaram a discutir. Elas arrastaram Ken para sua carruagem, levando-o embora bem na frente de Garm. Dentro da grande carruagem, Ken se perguntou por que as garotas estavam sentadas tão perto dele. Telestia, com medo de que ele fosse embora, disse para ele chamá-la de Teles, enquanto Silk pediu para ser chamada de Silk. O feitiço tinha sido muito eficaz, e as garotas continuavam tentando encantá-lo. O soldado anunciou que estavam se aproximando da área de descanso, e Ken achou que a situação estava ficando confusa. Quando chegaram na área de descanso, Ken tentou escapar, mas Telestia e Silk insistiram que queriam passar a noite com ele, alegando que estavam com muito medo. Garm argumentou que era inadequado, mas as meninas disseram que estavam traumatizadas e com medo de outro ataque. Silk disse a Garm que ele não valia nada em comparação com Ken. Elas imploraram para Ken ficar e ele concordou se as camas fossem separadas o máximo possível. Garm compartilha sua sabedoria de que ter 2 esposas traz o dobro de dores de cabeça. Dentro do quarto, as garotas imploraram para que Ken dormisse ao lado delas. Elas juntaram as camas e acabaram usando Ken como travesseiro. Caim, sentindo-se sobrecarregado, percebeu que havia acidentalmente criado seu próprio harém aos 10 anos de idade. E desejou ser solteiro para sempre. Ele não conseguiu dormir naquela noite, mas após algumas noites sem dormir, eles finalmente chegaram à capital. O cavaleiro-chefe os cumprimentou e as garotas se agarraram a Ken. O cavaleiro se curvou para honrar Ken, tendo ouvido como heroicamente ele salvou todos.
A caixa de itens de Cain permitiu que ele devolvesse os corpos dos soldados caídos às suas famílias. O sino tocou e Cain tentou sair, mas o cavaleiro o informou que ele tinha uma reunião com o rei. Todos os principais políticos estavam reunidos para a audiência de Caim com o rei. Caim se curvou e o rei o elogiou por salvar Telestia e Silk de 50 orcs, recompensando-o com uma mansão, 10 moedas de platina e o título honorário de barão. Um feioso reclamou de dar tanta riqueza a uma criança. O rei disse a Cordino para parar de falar ou permanecer gordo para sempre. O rei afirmou que o reino precisava de mais cavaleiros como Caim e se recusou a mudar sua decisão, mandando Cordino embora. O rei perguntou a Caim se ele aceitava as recompensas, e Caim humildemente concordou. No entanto, o rei não tinha terminado, ele queria conversar com Cain em particular. Garm parabenizou seu filho por conseguir uma mansão antes de seus irmãos. O rei entrou com as duas garotas e Cain percebeu que não poderia mencionar que Telestia e Silk na noite anterior. O rei e o duque agradeceram a Cain por salvar suas filhas. Então o rei disse a Cain que havia algo importante a discutir. Ele perguntou se Cain concordaria em se comprometer com suas filhas e a filha do duque. Eles não se casariam até que Cain fosse adulto, mas como ele passou a noite com moças solteiras, ninguém mais se casaria com eles agora. O rei disse que Cain tinha que aceitar para evitar a ira dos deuses. Essa ideia foi pensada pelo conde para aprender mais sobre Caim, mas o rei ficou surpreso que ambas as garotas realmente queriam se casar com Caim. Preocupado com o crescente poder de Cain, o rei queria mantê-lo no reino. Cain sentiu que essa era a pior situação que já enfrentara. Seu pai não ofereceu ajuda e a pressão era demais. Sem outra opção, Cain concordou em ser o futuro marido deles. Telestia e Silk estavam felizes e disseram que nunca esqueceriam a última noite. Caio tentou explicar que tudo foi um grande mal-entendido por causa da posição das camas. Eles perguntaram o que diabos isso significa, e ele pediu desculpas. Alguns dias depois, Caio visitou a igreja real para se encontrar com os deuses. Zenon se perguntou por que ele demorou tanto, mas Caio explicou que suas estatísticas se tornaram esmagadoras, tornando-o o humano mais forte e vivo. Zenon perguntou se Cain queria se tornar um semideus, mas mesmo com esse status, ainda havia limites para o que ele poderia alcançar sozinho. Zenon aconselhou-o a construir relacionamentos fortes e perguntou se Cain poderia criar algum entretenimento baseado no conhecimento de sua vida anterior. Cain pensou que poderia criar o jogo perfeito, e Zenon e o deus da tecnologia o incentivaram com entusiasmo. Mais tarde naquele dia, Riane estava comprando roupas, e Cain, cansado de sua obsessão, saiu correndo e percebeu Parma, a garota que ele havia salvado 5 anos atrás. O tio dela, Tamanes, se apresentou e ficou surpreso ao saber que Cain era um nobre. Cain pediu para ser tratado como qualquer outra criança, e explorou a loja de antiguidades de Tamanes, onde cada item era feito à mão por Tamanes. Cain fez um pedido especial, mostrando a ele os planos do jogo que ele queria criar. Tamanes achou o conceito interessante e concordou em fazer um protótipo. Cain pagou-lhe uma moeda de ouro inteira, chamando isso de um investimento em seu relacionamento. Tamanes aceitou humildemente e prometeu criar o melhor tabuleiro de jogo para ele. Cain saiu da loja apenas para encontrar Riane furiosa por ele ter desaparecido. Ela exigiu saber por que ele não viu todas as roupas que ela experimentou para ele. Cain disse sem rodeios que ela ficaria linda em todas elas. Riane, surpreendentemente satisfeita por seu irmão achar que ela é bonita, decidiu fazer o dia dele. Esta pobre garota passou a noite toda experimentando diferentes roupas para impressioná-lo e planejou puni-lo, fazendo-o experimentá-las. No entanto, Sylvia veio ao resgate, informando Cain que Tamanes havia terminado o protótipo. Cain ficou surpreso com o quão perfeitamente ele correspondia à sua visão. Eles passaram a tarde jogando juntos, e Tamanes estava confiante de que se tornaria um sucesso. Cain sugeriu criar uma versão mais sofisticada para os nobres, prevendo que pessoas mais ricas quereriam um produto luxuoso. Ele propôs fazer 50 versões nobres e 1000 versões regulares. Tamanes concordou, mas mencionou que sua empresa não podia arcar com um inventário tão grande. Cain resolveu o problema esmagando mais algumas moedas de ouro como um bilionário. Para proteger seu produto, eles criaram uma patente ao apresentar o quadro ao deus do comércio, e se comprometeram com o contrato, que brilhou dourado, sinalizando seu cumprimento. Cain fez mais um pedido por um jogo extravagante para a família real. Tamanes foi honrado e Parma ficou impressionada com as conexões de Cain. Cain sabia que os deuses provavelmente estavam gostando do jogo que ele criou para eles. O dia seguinte foi a cerimônia de estreia de Cain. Garm o advertiu para tomar cuidado com os pais tentando apresentar suas filhas. Cain respondeu brincando que criaria o maior harém, chocando Garm com sua ousadia. Dentro do castelo, Kaan viu Cordino com seus filhos e achou que ele parecia desagradável. O Duque e Silk se aproximaram, e enquanto o sorriso do Duque deixava Cain desconfortável, ele agradeceu a Cain por salvar sua filha. Percebendo que estava em uma situação complicada, Cain corajosamente disse a Silk que ela era a garota mais bonita de todas as terras, e prometeu nunca deixá-la. Garm, não querendo que seu filho fosse superado, disse ao Duque que Cain era o personagem principal, e eles se afastaram. Garm então disse a Cain que ele não agia como um típico menino de 10 anos. Os guardas reais tocaram as trombetas e o rei fez sua entrada. Caim, encantado com a beleza da princesa, mal prestou atenção ao discurso.
Depois ele cumprimentou o rei e disse à princesa que ela era mais bonita que uma deusa, decidindo não dizer nada muito ousado. Ele prometeu a Telestia que nunca a deixaria. O rei, impressionado com o charme de Caim, elogiou Garm por criar um filho tão carismático. Caim pediu desculpas por sua brincadeira e apresentou ao rei o jogo de reverse que ele havia desenvolvido. O rei, intrigado, quis saber mais e ordenou que Cain visitasse seu quarto mais tarde ou enfrentasse a execução. Cain concordou relutantemente. Garm perguntou quando Cain se tornou um magnata dos negócios. Cain explicou que precisava administrar sua mansão, observando que agora ele era mais rico que seu próprio pai. Garm aceitou a brincadeira, orgulhoso de que seus filhos se tornaram mais bem-sucedidos. Ele encorajou Cain a fazer amigos da sua idade. Nesse momento, Silk chegou e tentou roubar Cain. Eles se sentaram juntos e Silk garantiu que Telestia não tivesse chance com ele. No entanto, as crianças de Corgin o interromperam. Uma elogiou o vestido de Silk, mas ela o ignorou. Um dos capangas disse a Cain para sair, mas Cain se apresentou em vez disso. Rabbit, um dos lacaios, disse a Cain para pedir desculpas por incomodar Silk. Cain recusou e disse que Rabbit deveria se desculpar primeiro. Enfurecido, Rabbit desafiou Cain para um duelo. Silk, preocupado, abraçou Cain para protegê-lo, mas Rabbit insistiu em começar a batalha. Silk continuou segurando Cain, frustrando os capangas de Rabbit, que tentaram invocar uma tempestade com uma dança da chuva. Silk disse para pararem, revelando que Cain era um barão, e o terceiro filho do barão von Silford, que havia salvado a princesa de um exército de 30 orcs. Rabbit e seus capangas, percebendo seu erro, se curvaram e imploraram por perdão antes de fugir. Silk percebeu que Cain poderia ter revelado seu status a qualquer momento, mas escolheu fazê-los parecer tolos. Ela prometeu contar à princesa sobre isso, mas Cain implorou para que ela não o fizesse. Silk concordou em manter o segredo se Cain saísse em um encontro com ela. Telestia chegou e perguntou qual era o segredo. Cain impediu Silk de falar, mas Telestia, sentindo-se excluída, exigiu um encontro com Cain também. Cain, achando ela fofa, concordou. O rei ouviu e perguntou o que estava a acontecer. Telestia disse-lhe para cuidar da sua vida, fazendo Cain perceber que tinha criado um monstro. O rei disse que precisavam de uma longa conversa e Cain temeu que finalmente fosse executado pelas suas interações com a princesa e a filha do duque. No dia seguinte, Cain jogou o jogo que inventou com o conde, mas o rei ficou chateado porque não foi convidado. O duque parabenizou Cain pelo jogo e quis jogar reverse com ele e todos os outros no palácio. Cain começou a se arrepender de ter criado o jogo. Depois de uma semana evitando o rei, Cain finalmente visitou sua nova mansão. Estava em péssimo estado, sem manutenção há anos. Usando sua magia, ele limpou e consertou todo o lugar, incluindo o quintal. Tudo parecia novinho em folha. Sylvia chegou, animada para ser a empregada pessoal dele, e trouxe uma equipe de empregadas e um mordomo para ajudar com os deveres nobres. As empregadas ficaram maravilhadas ao ver o lugar impecável, e Cain explicou que usou magia para limpá-lo. Colin, o mordomo, lembrou a Cain que seus irmãos mais velhos estavam visitando hoje. Na mansão de Garm, os irmãos de Cain o parabenizaram por conseguir seu próprio lugar primeiro. Eles estavam orgulhosos de seu irmão mais novo. Cain mostrou sua nova mansão para a família. Garm, lembrando-o como uma ruína, ficou confuso e perguntou se Cain tinha consertado. Cain admitiu que usou magia para reformá-lo. Sarah estava orgulhosa de seu forte filho, ao contrário de Garm, que não vale nada. Garm desejava que Cain tivesse decorado o lugar mais como outros nobres, com itens elegantes como pinturas, vasos e troféus montados. Cain teve uma ideia e desapareceu por um momento. Quando ele voltou, Sylvia e as empregadas estavam gritando ao ver um dragão vermelho montado. Garm perguntou por que ele estava lá, e Cain explicou que ele mesmo havia derrotado o dragão. Garm ficou impressionado, sabendo que o dragão valia muito dinheiro. De repente, Sarah gritou do banheiro. Cain e Garm entraram correndo para encontrá-la impressionada com o vaso sanitário chique. Garm experimentou e percebeu que impressionaria seus convidados. Cain se perguntou por que teriam visitantes, e Garm explicou que possuir uma mansão significava organizar uma festa de estreia e convidar nobres. Cain não ficou entusiasmado, mas Colin apresentou uma lista de convidados para facilitar. Ao olhar a lista, Cain percebeu que sua pessoa menos favorita, Ugly Faco, estava convidada, mas não o rei. Somente condes ou nobres de alta patente poderiam convidar a realeza. Cain percebeu que a festa exigia muita preparação e presentes. Sylvia sugeriu criar presentes únicos e um tipo especial de hospitalidade. Inspirado, Cain usou sua magia para fazer copos de vidro, já que porcelana era comum. Para a comida, ele escolheu hambúrgueres, que Sylvia adorava, e para as bebidas, vinho com gás, que ela achava interessante. Colin então informou Cain que o rei queria vê-lo. O rei estava zangado e exigiu saber por que não tinha sido convidado para a festa de Cain, batendo na mesa com frustração. O duque exibiu seu convite com arrogância, sugerindo que Seda era a melhor filha. O rei, quase em lágrimas, reclamou de estar sendo negligenciado por seu futuro genro. Cain rapidamente explicou que não teve a chance de entregar o convite ao rei devido à sua agenda lotada. Ele entregou o convite e o rei o exibiu feliz, anunciando que Telestia também compareceria. A noite da festa de estreia chega, e Cain dá as boas-vindas a todos.
O Duque chega com Silk, e Ken a elogia como a mais bonita do local. Eles admiram a estátua do dragão vermelho, e Silk mal pode esperar para morar lá com ele. Colin informa a Ken que é hora do seu discurso, então Ken agradece a todos por virem, e espera que apreciem suas ofertas. Ele levanta sua bebida para um brinde, e seus pais adoram o sabor efervescente. Os óculos, que parecem baús do tesouro, também os impressionam. Ken anuncia que os preparou como presentes para todos levarem para casa. O rei chega e prova a bebida gaseificada, experimentando uma sensação celestial. Quando ele morde o hambúrguer, fica maravilhado com a combinação de queijo cremoso e carne, descrevendo-a como harmonia na boca. Telesga gosta também. A rainha, tendo experimentado o chuveirinho do banheiro, implora a Caim para instalar um no banheiro real. Curioso, o rei experimenta e tem uma reação alta, que todos ouvem. Ele sai do banheiro com indiferença e repreende Ken por manter o borrifador longe dele, exigindo que seja instalado imediatamente. Ken promete fazer isso, e o rei elogia sua hospitalidade, chamando-a de experiência máxima. Toda a multidão parabeniza Ken, enchendo-o de alegria por seus esforços serem reconhecidos. No entanto, Colin informa a ele que há problemas a caminho. Cordino chega e imediatamente insulta a mansão de Cain, chamando-a de canil. Cain não deixa Colin avisá-lo sobre a estátua do dragão, então quando Cordino a vê, ele grita de terror. Cain pede desculpas, dizendo que o dragão vermelho caro o surpreendeu. Cordino critica o gosto de Caim, mas todos os outros acham que a atitude de Cordino é vil, especialmente desde que ele chegou após o rei. Na mesa, Sylvia oferece a Cordino um vinho frisante que ele inicialmente insulta, mas acaba adorando. Ele chama o hambúrguer de nojento, mas come tudo. Todos os nobres percebem o seu tratamento ruim com Cain. Colin avisa Cain para manter a calma, dando a Cain uma ideia brilhante. Ele oferece alguns óculos para Cordino, chamando-os de uma oferta modesta. Cordino os insulta, mas exige 100 óculos e a receita do hambúrguer. Cain recusa, dizendo que são presentes para todos na festa. Frustrado, Cordino exige obediência imediata. Cain tenta ganhar tempo, mencionando um objeto vermelho ainda mais incrível se aproximando. Cordino, animado, pede para vê-lo imediatamente. Cain apresenta a joia mais valiosa do reino, o próprio rei, que aparece atrás de Cordino. Cordino fica chocado e pergunta por que o rei está na casa de uma pessoa tão humilde. O rei responde zangado que Cain salvou sua filha, e o duque questiona as ações de Cordino. O rei ameaça tirar o título de Cordino se ele continuar a maltratar Cain. Cordino, tentando salvar a reputação, afirma que ficou impressionado com a refeição e a hospitalidade. O rei ordena que ele comece a agir como um nobre e saia imediatamente. Silk se aproxima de Cain, sabendo que ele armou tudo, e o duque pergunta se eles foram usados como parte do plano de Cain. Cain sorri, percebendo que seu planejamento cuidadoso deu certo e o evento termina com sucesso. Uma semana depois, Cain estava andando quando o Capitão Dame se aproximou dele. O primeiro-ministro havia enviado Dame para buscar alguns materiais de monstro com Cain, então Dame o levou para a sala de armazenamento. No entanto, Cain achou que a sala era muito pequena para o que ele tinha. Dame ficou surpresa, imaginando se Cain tinha materiais do tamanho do dragão vermelho em sua mansão. Cain esclareceu que era na verdade do lendário dragão da Terra, que um grupo dos mais fortes aventureiros não conseguiu derrotar. Dame ficou chocada, mas instruiu Cain a deixar os monstros no campo. Cain liberou todos os monstros raros de sua caixa de itens. Vendo a quantidade enorme, Dame perguntou se Cain era um herói ou um discípulo dos deuses, fazendo Cain entrar em pânico por um momento. Ele se despediu e tentou sair, mas Dame o convidou para treinar com os cavaleiros e conhecer o líder deles. Cain percebeu que estava em apuros novamente. Dame apresentou Cain aos soldados e anunciou que eles iriam duelar com ele. Um soldado, preocupado em lutar com uma criança de 10 anos, sugeriu que Cain fosse primeiro. Cain concordou, ativou sua habilidade de impulso e derrotou o soldado em um piscar de olhos. Tentando sair, Dame insistiu que Cain lutasse contra todos os soldados de uma vez. Foi assim que Cain acabou enfrentando todo o exército. Quando Cain estava prestes a ser dominado, o líder gritou para todos pararem. Ela perguntou por que todo o exército estava lutando contra uma criança, e abraçou Cain, tentando confortá-lo. Cain ficou surpreso ao ver que ela era uma elfa. Ela exigiu uma explicação de Dame, que revelou que Cain tinha salvado a princesa de 30 orques. Compreendendo a situação, ela desafiou Cain para um duelo, emitindo uma aura ameaçadora. Os soldados pensaram que isso seria o fim para Cain e lhe desejaram bem na vida após a morte. Cain percebeu que ela estava usando uma espada de verdade e perguntou por quê. Ela disse que tornava as coisas mais interessantes e avançou contra ele. Apesar dos seus esforços, a agilidade dela era incomparável. Ela aprimorou suas habilidades físicas e eles cruzaram espadas, impressionando os soldados com sua velocidade. Cain tentou várias táticas, mas não conseguiu romper sua defesa. Finalmente, ele usou sua habilidade de teletransporte, aparecendo ao lado dela com sua espada na garganta dela, declarando o duelo encerrado. A elfa, experimentando a emoção de sua vida, abraçou Cain e declarou que ia se casar com ele. Cain, perplexo, apontou que eles acabaram de se conhecer. Ela se apresentou como Tifana, filha do duque, e tranquilizou-o dizendo que elfos vivem por 300 anos, então ela ficaria jovem por muito tempo.
Kain tentou escapar, dizendo que ela precisava da aprovação de seu pai primeiro. Ela respondeu que sua família não a deixaria voltar para casa sem um cônjuge. Kain insistiu que ele precisava pedir permissão a muitas pessoas antes e olhou para Dami em busca de ajuda, mas ele tinha adormecido. Tifanna então decidiu levar o assunto ao rei, arrastando Kain junto. Kain achou que este era o pior resultado possível enquanto se dirigiam ao palácio. Dentro do castelo do rei, o rei ficou surpreso ao ver Kain de volta tão cedo. Tifanna, com a voz mudando, anunciou que eles iam se casar. O rei pediu uma explicação, e Kain explicou que ele a havia batido com seu bastão de madeira tão habilmente que agora ela queria se casar com ele. As outras garotas não tinham ouvido sobre isso, mas esse não era o principal problema. Dami explicou que Tifanna não era apenas a líder do exército, mas também essencialmente uma princesa de um reino élfico. O rei deu a notícia a ela de que Kain já estava noivo de sua filha e da filha do duque. Tifanna, chocada mas impressionada, pensou que Kain devia ser incrível para ter conquistado ambas. O rei sabia que isso era difícil, mas Tifanna queria se casar com Kain ainda mais. O rei disse que só discutiria mais isso se ela obtivesse a permissão de seu pai. Tifanna concordou e disse a Kain que iriam treinar com seus bastões para fortalecer a relação. O rei ficou intrigado sobre como o cavaleiro mais forte do reino foi derrotado e perguntou a Garm se ele conhecia a história de Kain. Garm não tinha ideia, mas Dame lembrou-se do pânico de Kain quando os deuses foram mencionados. Isso deixou o rei desconfiado. O conde sugeriu testar Kain mostrando-lhe um livro mítico. Kain, exausto de uma semana de treino, ouviu Tifanna chamá-lo e tentou fugir, mas Dame o arrastou para a sala do rei. O rei perguntou por que Kain parecia tão triste, e Kain respondeu que estava cansado de ver a cara feia do rei. O rei ignorou o insulto e disse que tinha algo para mostrar a Kain. O conde apresentou um livro mágico de nível imperador passado pelo primeiro rei, Yuya. Kain perguntou se ele poderia lê-lo, e o rei deu permissão. Quando Kain leu o livro, percebeu que conhecia todos os feitiços e ficou feliz por aprender a lançá-los. O rei revelou que o texto estava em uma língua que ninguém mais podia ler, japonês. Kain percebeu que o primeiro rei também deve ter reencarnado. O rei pediu a Kain para explicar quem ele realmente era. Kain, decidindo confiar neles, revelou que tinha memórias de sua vida anterior no Japão, a mesma terra do primeiro rei. Ele pediu desculpas por não ter contado antes. Garm perguntou se ele era realmente seu filho, e Kain confirmou que os deuses lhe disseram isso quando ele completou 5 anos. Todos na sala ficaram chocados que Kain tinha encontrado os deuses. Garm pediu a Kain para mostrar seu verdadeiro status. A sala entrou em pânico quando viram seus níveis, que estavam além dos humanos. O rei não sabia o que fazer, pois o título escolhido pelo deus de Kain significava que ele era o epítome da humanidade, e até os reis deveriam se curvar a ele. Kain implorou que o tratassem da mesma forma que antes, explicando que, apesar das memórias de sua vida passada, esta era a vida que sempre quisera, com uma família amorosa e habilidades incríveis. O rei aceitou o desejo de Kain e prometeu tratá-lo da mesma forma. No entanto, ele brincou que talvez Kain devesse ser rei em vez disso. Nesse momento, Tifanna entrou com o consentimento de seu pai para se casar com Kain, adicionando mais uma garota ao crescente harém de Kain. Ela o levou embora, e o duque assegurou ao rei que Kain sempre seria o mesmo. O rei ordenou que todos mantivessem o segredo de Kain e desejou que Kain protegesse o reino, sua família e qualquer pessoa necessitada. Nos anos que se seguiram, Kain ficou fascinado por ler o livro deixado por Yuya. Dizia que se Kain pudesse lê-lo, ele devia ser do Japão, assim como Yuya. O livro falava tudo sobre a vida de Yuya, incluindo como ele foi atropelado por Truck-kun e acabou neste novo mundo. Diferente de Kain, Yuya não renasceu, ele apenas foi convocado aqui. Enquanto Kain estava lendo, Silk e Telestia entraram, achando que ele estava estudando para os exames de entrada da academia. Eles se ofereceram para estudar com ele, mas Kain, sentindo-se irritado, disse a eles que não tinha tempo para suas bobagens hoje. Quando perguntaram sobre amanhã, ele os dispensou, dizendo, talvez outra hora. Enquanto caminhava pelo corredor, outra garota, admiradora número 3, correu em sua direção, pedindo uma sessão de treino. Kain, ainda com pressa, prometeu outra hora e saiu correndo. Hoje era especial para Kain. Era seu 12º aniversário e o dia em que ele se registraria como um aventureiro na guilda. Ao entrar na guilda, ele esbarrou em um homem de cabelos vermelhos que notou a pouca idade de Kain e o lembrou de ter cuidado. Kain achou o homem familiar, mas continuou até a recepcionista, que perguntou se ele queria se registrar. Ele preencheu a papelada, decidindo esconder seu status de estéril, já que não era importante para a aventura. Depois de entregar o formulário, a recepcionista pediu que ele fizesse um pequeno furo no dedo para um teste de sangue mágico, e depois deu a ele um cartão de aventureiro de classe G. Kain lembrou-se de que seus tutores eram de classe D e se perguntou como eles estavam. A recepcionista se apresentou como Risha, mas 3 homens a interromperam, tentando fazer com que ela abandonasse Kain e saísse com eles. O líder deles tentou chutar Kain, mas acabou caindo. Os outros 2 correram para Kain, mas trombaram um no outro. Quando o líder sacou sua espada, Kain calmamente disse para ele esperar. Naquele momento, o homem ruivo se aproximou, oferecendo-se para lutar contra os encrenqueiros sozinho, fazendo-os fugir quando o reconheceram como Claude. Kain agradeceu a Claude, embora Claude suspeitasse que Kain pudesse se virar sozinho.
Claude convidou Kane para tomar um drink, oferecendo-lhe suco de frutas, já que Kane tinha apenas 12 anos. Curioso sobre as habilidades de Kane, Claude perguntou sobre seu treinamento, e Kane mencionou seus tutores. Impressionado, Claude torceu para que Kane se tornasse um aventureiro e revelou o nome de seu grupo, Chama de Gelo. Ele explicou que usou uma espada de fogo enquanto sua esposa usava magia de gelo, permitindo que eles enfrentassem grandes missões e subissem de classificação rapidamente. Kane ficou impressionado com o cartão dourado de Claude, mostrando que ele era de classificação A, mas Claude minimizou isso, mencionando o lendário triplo S do primeiro rei. Nesse momento, uma varinha acertou a cabeça de Claude e sua esposa, Rina, o repreendeu por beber. Claude a apresentou a Kane, e Rina achou Kane adorável. Ela se ofereceu para lidar com qualquer encrenqueiro por ele, mas Claude explicou que Kane era bem capaz por si só. Irritada, Rina ameaçou Claude e o arrastou pela orelha, deixando Kane divertido com o encontro. Kane se perguntou que tipo de missão ele deveria aceitar com seu rank D. Ele considerou transportar itens usando sua caixa de itens, mas decidiu que parecia muito chato. Em vez disso, ele avistou uma missão em derrotar o máximo de goblins possível sem limite superior para a recompensa. Animado, ele pegou a missão e saiu correndo da guilda, apenas para ser parado por T-Fauna, que finalmente o alcançou. Ela perguntou o que ele estava fazendo, e Kane explicou que estava saindo para sua primeira aventura. T-Fauna decidiu abandonar seus planos e se juntar a ele, apesar das tentativas de Kane de escapar. No fundo da floresta, T-Fauna estava animada para passar um tempo com Caim na bela paisagem. Kane usou sua habilidade de busca e localizou um grupo de goblins adiante. T-Fauna se apressou em direção a eles, pedindo a Caim que a seguisse. Quando eles chegaram, viram um civil em perigo. Kane rapidamente lançou um feitiço de cura no civil enquanto T-Fauna avançava contra os goblins, derrotando-os com facilidade. Um grupo maior de goblins apareceu, e Caim usou sua magia para aumentar as habilidades físicas de T-Fauna. Ela agradeceu a ele e continuou lutando ferozmente, prometendo ficar ao lado dele não importa o que aconteça. Kane não podia deixar de pensar que T-Fauna era um pouco louca, mas ele a deixou lidar com os goblins. Enquanto isso, lagartos verdes surgiram, e Caim disse a T-Fauna que ele cuidaria deles. Ela fugiu com o civil e Kane usou sua magia de luz e gelo para eliminar os lagartos. T-Fauna o elogiou, chamando-o de melhor marido de todos. Mais tarde naquele dia, Millie e Nina descobriram uma cratera gigante onde os lagartos verdes costumavam estar, sentindo uma sensação de déjà vu. De volta à guilda, Kane disse a Reisha que ele havia derrotado os lagartos verdes e perguntou se ele ainda poderia receber a recompensa, mesmo que não tivesse oficialmente reivindicado a missão. Reisha ficou chocada, já que derrotar um grupo de lagartos verdes era normalmente uma tarefa de nível C. Kane explicou que ele havia abatido cerca de 30 deles. Reisha correu para informar o chefe, Cedric, que se apresentou a Caim e questionou como um aventureiro de rank D poderia derrotar os lagartos. Cedric acusou Caim de trapacear, mas Caim insistiu que os havia derrotado de maneira justa. Cedric, pensando que Caim era um plebeu tentando enganar a guilda, ameaçou revogar seu cartão da guilda. Nesse momento, o mestre da guilda entrou e Cedric explicou a situação. O mestre da guilda, reconhecendo Caim, perguntou por que Cedric achava que ele estava trapaceando. Após ouvir a justificativa de Cedric, o mestre da guilda disse que ele ainda tinha muito a aprender. Ele chamou por T-Fauna, que entrou e cumprimentou Kane como marido. Kane lembrou a ela que eles deveriam manter o noivado em segredo. T-Fauna explicou que estava lá para avisar a guilda sobre os orcs e lagartos. O mestre da guilda revelou que sabia que Kane era um barão, e o responsável por salvar a princesa e Silk dos orcs. Ele explicou que Kane era filho do margrave Garm, e que se ele se casasse com T-Fauna, eles se tornariam cunhados. Cedric, ao perceber seu erro, se curvou e pediu desculpas. T-Fauna mencionou que, normalmente, um plebeu insultando um nobre seria executado, mas Kane aceitou o pedido de desculpas e pediu a Cedric que evitasse fazer acusações no futuro. O mestre da guilda disse que eles aceitariam as mortes dos lagartos, mas não poderiam manter Caim no nível G. Como pedido de desculpas, ele prometeu elevar Kane para o nível C. T-Fauna achou que isso era muito pouco, considerando que Kane tinha derrotado um dragão vermelho e a vencido em duelos. Cedric, curioso sobre a força de Kane, concordou. O mestre da guilda ordenou que Reisha e Cedric cuidassem da papelada e pediu desculpas em nome de seus subordinados. Ele agradeceu a Kane por compreender e por cuidar de sua irmã, que provavelmente pressionou Kane para o casamento. T-Fauna orgulhosamente mencionou sua primeira tarefa conjunta, causando mais mal-entendidos. O irmão dela, sabendo o quão solitária e tola ela podia ser, tranquilizou Kane. Os deuses, observando isso, notaram que Caim nunca mudou. O deus da magia questionou por que Zenon dobrou as proteções de Caim, e Zenon explicou que Caim precisava se tornar ainda mais forte, pois o selo de Aaron em breve se quebraria, ameaçando o mundo. Para se preparar, os deuses concordaram que Cain precisava treinar sob a tutela de uma figura misteriosa. Após dormir demais no dia de seu exame, Cain foi acordado por uma Sylvia em pânico, que se culpava por não tê-lo acordado a tempo. Ela ofereceu-lhe café da manhã freneticamente, mas Cain saiu correndo rapidamente, prometendo beber seu leite mais tarde, deixando Sylvia desapontada. Cain se teleportou para o local do exame e se perguntou por que Telestia e Silk não estavam lá fazendo o exame com ele. O professor começou a prova escrita de 2 horas, mas com o conhecimento de Cain de sua vida passada, ele terminou em apenas 30 minutos e passou o resto do tempo dormindo.
Após a parte escrita, o professor os levou ao campo para a avaliação mágica. Eles foram instruídos a lançar seus feitiços mais fortes nos alvos, com a garantia de que uma barreira defensiva estava em vigor para a segurança. Outros estudantes começaram com suas bolas de fogo, e quando foi a vez de Ken, ele decidiu lançar uma simples bola de fogo. Contudo, sua bola de fogo ficou azul, surpreendendo a todos. Até mesmo a professora, que nunca tinha visto um feitiço tão poderoso, tentou pará-lo, mas Ken lançou mesmo assim. A bola de fogo aniquilou todo o campo, para choque de todos. Ele achava que usar feitiços de nível iniciante com força total seria seguro devido à barreira. Mas a professora ficou surpresa com sua imensa força em uma idade tão jovem. Ela rapidamente garantiu que ninguém se machucasse e seguiu para o exame de esgrima em um novo campo. O professor apresentou os aventureiros que iriam conduzir o exame de esgrima, e Ken reconheceu Claude entre eles. Claude estava curioso sobre a presença de Khan e decidiu duelá-lo para avaliar suas habilidades. Sabendo que Claude era um aventureiro de nível A, Khan ativou sua habilidade de impulso e correu em sua direção. Eles lutaram, com Ken aparando todos os ataques. Apesar dos pedidos de Ken para que Claude se acalmasse, Claude, gostando do desafio, ativou sua própria habilidade de impulso. Mesmo com a velocidade aumentada de Claude, Ken conseguiu repelir todos os seus ataques, mas estava preocupado em quebrar os ossos dos outros alunos com golpes tão intensos. O professor gritou para que parassem, pois os outros alunos estavam apavorados. Claude percebeu que tinha ido longe demais, e prometeu lutar de espada com Caim novamente mais tarde. O professor então encerrou o exame, dizendo a Caim que voltasse mais tarde para os resultados. Caim estava preocupado com a situação, mas Claude agiu como se não houvesse problema. Em casa, Sylvia perguntou a Ken se ele queria um pouco de leite de empregada, mas Ken tentou se esquivar, dizendo que tinha terminado a prova e que tudo correu bem. Sylvia ficou feliz ao ouvir isso, e quis comemorar oferecendo-lhe um pouco de leite, mas Ken disse que não estava com fome. Sylvia, sabendo que ele estava mentindo, ficou chateada e saiu correndo chorando. Mais tarde, Ken foi chamado ao castelo. O rei, já esperando problemas, perguntou a Ken o que ele tinha feito desta vez. Ken, cansado do rei, explodiu, ameaçando usar sua magia de nível imperador para destruir todo o castelo se essas reuniões não parassem. O rei mandou ele calar a boca e perguntou onde ele fez o exame, já que Telestia e Silk não o viram. Ken explicou que entrou pelo portão sul e nunca os viu. O rei apontou que a academia tem duas entradas, uma para nobres e outra para plebeus. Percebendo seu erro, Ken ficou envergonhado. O rei criticou Ken por causar problemas e mencionou que o professor havia falado com o duque sobre o incidente, que achou típico de Ken e riu disso. A conta do concerto foi alta, fazendo Ken desejar ter sido mais cuidadoso. No dia em que os resultados do exame foram divulgados, Ken não conseguiu encontrar seu nome na lista. Silk entrou correndo, parabenizando-o por estar no topo da classe. O pai dela inicialmente zombou de Ken por usar o portão errado, mas após ouvir como Ken destruiu a área, Silk ficou impressionada. Ela sugeriu querer que Ken destruísse a área dela, mas Ken sabia que isso poderia acabar mal. No portão de entrada, Ken encontrou sua irmã que correu até ele, parabenizando-o por ser escolhido para dar o discurso como melhor aluno. Ela o abraçou com força, orgulhosa de sua conquista. Enquanto isso, Sylvia ainda estava chateada, se perguntando se alguém algum dia gostaria do leite de sua empregada. Quando Ken chegou, ela ofereceu novamente, mas ele recusou friamente, magoando seus sentimentos. Ela o abraçou, parabenizando-o por passar, e disse que sabia que ele iria conseguir. Para comemorar, ela prometeu produzir o melhor leite para ele naquela noite. Caim achou que ela estava louca, e o mordomo tentou acalmar a situação, mas Caim acreditava que Sylvia nunca encontraria um homem com seu comportamento. Durante a cerimônia, Caim acenou para seus apoiadores, incluindo Sylvia, que estava tentando mascarar seus sentimentos feridos. Ele encantou Telestia e Seda, prometendo estudar com elas e chamá-las de lindas na frente de seus pais novamente. A cerimônia começou, e enquanto todos os rapazes sentiam inveja de Ken, as garotas se sentiam atraídas por ele. O professor chamou Ken para fazer seu discurso. Ele admitiu que havia feito o exame de plebeu por engano, mas usou sua inteligência para virar a situação. Ele enfatizou que, como o primeiro rei, ele acreditava que todos deveriam estudar e fazer amigos igualmente, independentemente de sua origem. Ele rezou pela unidade entre eles. Garm, o pai de Caim, estava orgulhoso da habilidade de seu filho de virar qualquer situação a seu favor. O rei, tendo ouvido o discurso de Caim, subiu ao palco e zombou de Caim, parabenizando os alunos por serem aceitos e esperando que não fossem tão inúteis quanto Caim. As observações do rei fizeram todos rirem, especialmente as garotas e o duque, que ficaram felizes em ver Ken provar de seu próprio veneno. O rei pediu desculpas aos estudantes, dizendo que eles teriam que lidar com o fracasso que Garm havia levantado, dando a Caim uma última cutucada. A primeira aula está prestes a começar e Caim está atrasado depois de passar uma hora chorando no banheiro. A professora se apresenta e pede aos alunos que pensem sobre seus planos para o futuro. Ken decide que quer ser um aventureiro livre, e as meninas ficam animadas para se juntar a ele em suas aventuras. Ele pergunta sobre os planos delas, e Telestia revela que vai estudar assuntos internos para gerenciar seu futuro reino, enquanto Silk diz que vai estudar comércio para ajudar em seus futuros empreendimentos.
Ken percebe que isso está se transformando em uma situação de harém de escravos. Depois da aula, Ken notou que Parma estava sendo intimidada por Rabbit e seus comparsas. Eles zombavam dela por ser uma plebeia e exigiam que ela abandonasse a escola. Ken, agindo como um cavaleiro de armadura reluzente, interveio e disse-lhes para tratar todos de forma igual. Ao perceberem que era o Barão Ken, os valentões recuaram. Ken declarou que Parma era sua amiga, independentemente de seu status. Rabbit ameaçou arruinar a família dela, mas Silk e Telestia intervieram, pedindo que repetissem o que tinham acabado de dizer. Aterrorizados, os valentões pediram desculpas e fugiram. Ken pediu desculpas a Parma e perguntou se poderia acariciar suas orelhas de gato. No entanto, as garotas acharam que ele estava se aproximando demais dela, e Silk ordenou que ele se sentasse sobre os calcanhares. Entendendo como as coisas funcionavam, Ken obedeceu, sentindo que deveria simplesmente se divorciar. De repente, uma voz riu em sua cabeça, convidando-o para conversar. O homem misterioso estava esperando na biblioteca. Ken foi para a biblioteca, abriu a porta e foi teleportado para uma dimensão diferente. Um homem ofereceu café a Caim, o que surpreendeu Caim, pois ele se perguntou como o homem sabia sobre café. O homem se apresentou como Yuya, o primeiro rei do país. Caim lembrou-se de ter lido sobre ele nos textos de nível imperial, mas ficou confuso, pensando que Yuya poderia ser um fantasma, já que havia se passado 300 anos. Usando sua habilidade de julgamento, Caim viu que Yuya tinha o título especial de Deus da Criação, confirmando que ele era o criador deste mundo. Yuya explicou que os deuses queriam que Caim fosse treinado. Embora Caim acreditasse que já era o mais forte, Yuya o desafiou a roubar um biscoito. Quando Caim avançou, Yuya desembainhou sua espada, impedindo Caim de se mover. Yuya revelou que havia alguém que Caim precisava enfrentar, o deus maligno, Aaron, que semeou desconfiança e causou guerras 300 anos atrás. Yuya conseguiu selar Aaron, mas o selo estava enfraquecendo, e como Yuya não podia interferir diretamente, dependia de Ken. Yuya teleportou Ken para o meio do oceano e deu-lhe uma bússola apontando de volta para sua mansão. A missão de Ken era alcançar o nível 600 para ter uma chance contra Aaron, e como ele estava apenas no nível 300, ele estava preocupado com sua escola. Yuya o tranquilizou dizendo que um ano neste mundo era igual a um dia lá. Sem outras opções, Ken correu para a floresta, desviando dos ataques de uma serpente e cortando um urso gigante. Em minutos, ele enfrentou inúmeras feras de nível S. De volta ao outro mundo, Sylvia entrou em pânico ao abrir a porta e ver Telestia e Silk. Ela se desculpou por seu pânico, explicando que não tinha visto Ken o dia todo. Eles disseram a ela que também não o tinham visto na escola. Sylvia começou a se preocupar que ele pudesse ter sido sequestrado, preso ou caído em uma vala. Telestia a tranquilizou, dizendo que Ken sempre encontra uma maneira de sair de tudo, e sugeriu que esperassem, confiantes de que ele acabaria aparecendo. Enquanto isso, Ken estava lutando contra um urso gigante na floresta e conseguiu derrotá-lo com sua magia. Depois de 4 meses sem dormir, sua mente estava começando a se quebrar. Ele ouviu um cachorrinho choramingando e seguiu o som para encontrar um pequeno cachorrinho branco ferido. Inicialmente, Ken considerou acabar com seu sofrimento, mas o olhar triste no rosto do cachorrinho o lembrou das meninas. Ele largou sua espada, abraçou o cachorrinho e usou sua magia de cura para ajudá-lo. Exausto, ele desmaiou após usar todo o seu mana. Quando acordou, viu que o cachorrinho o havia defendido de outras feras enquanto ele dormia. O cachorrinho pulou nele, lambendo seu rosto, e Caim decidiu nomeá-lo Haku. A companhia de Haku deu a Caim a motivação para continuar seguindo em frente, porque agora ele tinha alguém para proteger. Ao longo dos anos, Caim continuou sua jornada, eventualmente chegando à mansão de Yuya. Yuya ficou surpreso ao ver o quanto Ken havia crescido, e observou que Haku era uma besta sagrada lendária, um Fenrir. Ele explicou que Ken poderia invocar Haku a qualquer momento usando uma invocação de contrato. Ken tentou e Haku desapareceu, e então reapareceu. Yuya disse a Ken que seu treinamento não havia terminado, e o apresentou ao seu novo mestre, Durin. Ken estava ansioso para conhecer seu novo mestre, mas ele queria aprender mais sobre Aaron primeiro. Yuya lembrou-se de sua promessa e começou a explicar o passado de Aaron. No local de treinamento, Durin disse a Ken que ele não era forte o suficiente. Yuya era mais forte que Durin e Aaron era ainda mais forte que Yuya. Então Ken tinha um longo caminho a percorrer. Ken tentou atacar Durin com sua velocidade aumentada, mas Durin desviou facilmente e deixou Ken inconsciente com um golpe no estômago. Quando Ken acordou, ele se encontrou em um quarto desconhecido. Haku, seu leal cachorrinho, veio lamber o rosto dele. Quando ele desceu as escadas, encontrou uma bela elfa chamada Huri, que prometeu fazer comida para ele. Ken correu para encontrar um bebê dragão que espirrou por perto, mas Haku, com ciúmes, pulou em cima dele. Huri terminou de preparar uma refeição e Ken percebeu que não tinha comido nada tão bom assim há anos. Durin o encorajou a comer o quanto quisesse e Huri ofereceu a ele alguns presentes élficos, se ele quisesse. Enquanto isso, de volta ao outro mundo, Silk e Telastra estavam preocupados com Ken, mas Telastra tranquilizou Silk dizendo que Ken ficaria bem. Sylvia os instou a se apressarem e terminarem o trabalho, senão suas ordenhadoras seriam as únicas que Ken experimentaria. As garotas perceberam porque Sylvia nunca havia namorado ninguém. Durin era incrivelmente forte, e Ken lutava para acompanhar, mas estava determinado a ficar mais forte para proteger aqueles de quem se importava.
Após um ano de treinamento exaustivo, Ken ainda estava sendo levado aos seus limites, mas a motivação para parar Aaron o mantinha em movimento. Ele se lembrou do dia em que Yuya revelou a verdade sobre sua vida passada. Aaron, que já foi o deus da diversão e o 8º deus do mundo de Zenon, foi solicitado pelos deuses a criar um jogo para entreter. No entanto, o oráculo de Aaron forçou todos a participar de um jogo mortal. Se Aaron se libertasse de seu selo, ele forçaria o mundo a entrar em caos novamente. Para evitar isso, Ken precisava se tornar mais forte. Ken lutou incansavelmente para proteger aqueles que ele amava. Yuya teve mais uma revelação. Os amigos que Yuya não conseguiu proteger eram na verdade os pais de Caim. Após a morte deles em um acidente, eles reencarnaram no novo mundo de Caim. Os deuses os encarregaram de trazer a paz, mas, mesmo com o poderoso feitiço de inferno da mãe de Caim, os ataques dela foram ineficazes contra Aaron. O pai de Caim e Yuya tentaram lutar contra Aaron, mas com um único golpe, Aaron dizimou toda a força deles. Em um esforço final, o pai de Caim usou todo o seu poder para conter Aaron, permitindo que Yuya o selasse com uma pedra. As últimas palavras dos pais de Caim foram pedidos de desculpas ao filho. Ao ouvir isso, Caim soube que tinha um objetivo: proteger aqueles que amava e trazer paz ao mundo. Com determinação renovada, ele usou sua habilidade de sobrecarga e finalmente derrotou Durin. Durin parabenizou Caim por completar seu treinamento, e Caim correu para os túmulos de seus pais, onde Yuya revelou que eles sempre procuraram um caminho de volta para ele. Caim ficou grato por ter aprendido a verdade e agradeceu a Yuya por cuidar de seus pais. Yuya, impressionado com o crescimento de Caim, abriu o punho uma última vez e a velocidade de Caim ultrapassou a de Yuya. Caim agradeceu a Yuya por todo o treinamento, mas Yuya lembrou que foi Caim quem fez todo o trabalho. Enquanto Caim se preparava para retornar ao seu antigo mundo, Yuya lançou um feitiço para restaurar Caim à sua forma original, já que seu corpo havia mudado significativamente ao longo dos 5 anos. Haku, seu leal companheiro, apareceu para se juntar a ele em sua jornada. Durin perguntou se Caim poderia levar Jin junto, e Caim prometeu cuidar de Jin e agradecê-los pela orientação. Antes de voltar para o seu mundo, Yuya deu a Caim um último conselho e um presente para o atual rei. Durin aguardava o dia em que Caim superaria tanto ele quanto Yuya, mas Yuya estava confiante que isso aconteceria em breve. Caim tinha algo muito maior para proteger e muitas pessoas o apoiando. Quando Caim finalmente voltou para casa, Sylvia correu até ele, oferecendo-se. Caim disse a ela que sentiu falta dela durante seus 5 anos fora. Telastra e Silk ficaram felizes em vê-lo e deram a ele biscoitos que haviam assado. Caim ficou tão emocionado que chorou enquanto os comia, sentindo-se verdadeiramente bem-vindo de volta. O rei leu uma carta de Yuya, o primeiro rei, e duvidou que fosse real até que Caim explicou que Yuya tinha criado outro mundo e vivia lá como o deus da criação. Para provar, Caim mostrou-lhe uma lendária katana que matou o dragão negro. O rei finalmente acreditou nele, mas se perguntou que tipo de treinamento a carta mencionava. Caim descreveu seu árduo treinamento de 5 anos, onde ele lutava contra monstros e sobrevivia a batalhas mortais todos os dias. O rei ficou chocado, especialmente porque Caim ainda parecia o mesmo. O duque lembrou a Caim que ele havia esquecido de aceitar uma missão importante necessária para manter seu status de aventureiro de classe A. Na sede da guilda, o mestre da guilda avisou Caim que sua licença seria revogada se ele não completasse as tarefas exigidas. Embora Tifana estivesse chateada, Caim estava focado em manter seu posto. O mestre da guilda explicou que Caim precisava derrotar 10 bandidos entre Grácia e a capital real para manter seu rank A. Caim aceitou o desafio com confiança. Na floresta, Caim usou sua habilidade de voo para procurar bandidos e viu uma carruagem sendo atacada. Ele desceu para ajudar e encontrou os passageiros que eram Nina, Sabinos e Millie. Millie estava gravemente ferida, então Caim curou seus ferimentos. Os bandidos subestimaram Caim, pensando que ele era apenas um garoto, mas ele rapidamente os derrotou com sua nova katana, protegendo seus tutores. Sabinos agradeceu a Caim por salvá-los, e Millie ficou surpresa que Caim pudesse aceitar uma missão de classe C tão logo após entrar na guilda. Caim mostrou a eles sua carta de aventureiro, provando seu alto nível, e eles ficaram impressionados. Eles levaram os bandidos capturados de volta à capital, onde os moradores ficaram horrorizados com os criminosos. Na casa de Sabinos, Parma cumprimentou Caim e ficou maravilhada com sua coragem e dedicação. Millie ficou chocada ao saber que Caim agora era um barão, e preocupada que teria que tratá-lo de forma diferente, mas Caim os tranquilizou dizendo que nada havia mudado. Millie, aliviada, revelou seu plano para Caim, que Caim rapidamente descartou enquanto se dirigia para relatar à guilda, deixando seus tutores para trás. Dentro do guild, Caim entregou seu testemunho confirmando a subjugação dos bandidos. Enquanto Risha o parabenizava, alguns bandidos começaram a importunar Millie e Nina. Eles estavam tentando flertar com Millie e oferecer para mostrar a capital para ela, mas assim que um deles tentou tocá-la, Caim o deteve. O bandido estava prestes a mandar Caim recuar, mas então ele reconheceu Caim e ficou intimidado por sua aura. Claude chegou e Caim o cumprimentou calorosamente. Claude o parabenizou por afastar os encrenqueiros, e Caim respondeu que faria qualquer coisa para proteger seus amigos. Esta foi a primeira vez que Claude ouviu que Caim tinha amigos e viu Millie e Nina. Caim se perguntou como Claude conhecia seus professores e Claude revelou que Millie era sua irmã. Todos decidiram celebrar juntos e tomaram um pouco de suco.
Millie compartilhou a história de como Khan os salvou dos bandidos, e Nina mencionou que Ken já era um aventureiro de rank A. Claude ficou chocado com a rapidez com que Ken o alcançou, mas não ficou totalmente surpreso, já que Ken era o único a acompanhá-lo durante o exame. Millie ficou perplexa porque seu irmão era a única pessoa a alcançar um posto usando apenas habilidades com espada. Nina adicionou que Ken era um barão com sua própria mansão, e brincou que ele era o sonho de toda interesseira. Claude ficou chocado ao saber que Ken era um barão e pediu desculpas por sua grosseria anterior. Ken disse a todos para se acalmarem, e Millie ficou pensando em como ele se tornou tão forte. Ken percebeu que não podia simplesmente dizer que foi treinado pelos deuses, mas Millie achou que fazia sentido, já que ele matou um dragão vermelho quando era criança. Claude brincou que Ken poderia estar trapaceando por derrotar um monstro de classe SS, mas Millie e Nina mostraram suas bolsas mágicas. Rina, curiosa sobre as bolsas, perguntou quanto elas podiam carregar. Millie revelou que nunca tinha preenchido o dela completamente, e Nina comentou que elas poderiam realmente caber uma mansão. Ao perceber que eram itens de classe Tesouro Nacional, Rina implorou a Ken que fizesse uma daquelas bolsas para ela. Ken prometeu que faria, e Rina desmaiou. Claude a tranquilizou dizendo que ela não se lembraria disso amanhã. Ken ficou aliviado, mas de repente lembrou que tinha aula no dia seguinte e entrou em pânico porque havia faltado toda a semana passada. Claude perguntou como ele estava se encaixando, já que era um barão, mas Ken tentou mudar de assunto. Nina sentiu pena dele e ofereceu um abraço, mas Ken fugiu, e Claude brincou que Ken provavelmente iria se formar em ciência da computação. Eles notaram que Hesha estava procurando por alguém e perguntaram o que estava errado. Ela explicou que precisava de um professor substituto para a aula de aventura de amanhã. Claude viu isso como uma oportunidade perfeita e pediu a Hesha para explicar mais. No dia seguinte na aula, o professor diz a todos para lançarem sua magia em um alvo. Ken está animado para mostrar seus poderes, mas o professor diz que ele não tem permissão para usar magia na academia. Seu nível iniciante de magia é forte demais e pode destruir todas as barreiras. Enquanto o espionava, o grupo de Claude vê que Ken está tendo dificuldades para se enturmar e decide ajudá-lo. Mais tarde, na aula de aventuras, o professor apresenta alguns aventureiros que irão ajudá-los. Claude pergunta à turma quem já é aventureiro, e quando todos levantam as mãos, ele pede para mostrarem suas cartas de guilda. Kane percebe que está em apuros e hesita. Claude sussurra para ele pegar, mas Kane não quer deixar os outros se sentirem mal, já que ele tem um cartão dourado. Ele mente dizendo que esqueceu em casa. Claude fica desapontado, mas diz para ele não esquecer de novo. Lily e Rina percebem o constrangimento e acham que Kane é definitivamente forte demais para o grupo deles. Durante o treinamento, Claude diz a todos que eles aprenderão a habilidade de impulso. Os alunos se revezam e Kane está ansioso para mostrar suas habilidades, mas ele acaba sendo o último na fila. Isso fazia parte do plano deles para mostrar o quanto são fortes e impressionar a todos com a força de Kane quando ele finalmente tiver sua vez. À medida que a aula continua, Kane se preocupa em perder sua chance de duelar. Quando finalmente chega a sua vez, ele e Claude pulam um em direção ao outro e cruzam espadas, mas o sino toca para terminar a aula. O professor interrompe a sessão e Kane implora por mais 1 minuto, mas o professor se recusa. Claude se desculpa e promete lutar com ele na próxima vez, mas o professor diz que não haverá uma próxima vez porque a magia de Kane estourou o orçamento para este episódio. Frustrado, Kane desconta sua raiva destruindo todas as árvores ao seu redor durante a noite. Um dragão gigante se aproxima, mas Kane o derrota com um único golpe. Ele vê uma enorme rocha e lança centenas de bolas de fogo queimando o chão. Os guardas, pensando que é o deus da destruição, correm em direção à fonte com Garm liderando o exército. Kane consegue se acalmar e se teletransporta. Quando Garm chega à cratera, ele vê o emblema de Kane mais uma vez. No quarto do rei, o rei confronta Kane, pensando que o deus da destruição apareceu após toda a floresta ter sido queimada. Ele exige uma explicação, mas Kane luta para encontrar uma resposta e acaba chorando. Enquanto isso, em um lugar distante, um goblin encontra um orbe, mas um dragão o come junto com a pedra. Isso enfraquece o selo, e embora o dragão tenha consumido apenas uma pequena parte do goblin, é mais do que suficiente para causar problemas. Na escola, o professor anuncia que a aula de hoje é sobre magia de invocação. Ela chama Kane, que acha que é sua deixa para sair, mas o professor insiste que ele fique, já que não estão usando magia de ataque. Ela apresenta Grat, um mago do palácio que os ensinará. Grat explica que há 2 tipos de magia de invocação. Um que forma um vínculo com um monstro selvagem e outro que invoca um monstro a partir de um sigilo mágico. Como não há monstros selvagens por perto, eles usarão círculos mágicos para a invocação. Cada aluno recebe um brasão e começa a invocar seus familiares. Um aluno invoca uma besta gigante, mas fica assustado e a rejeita. Grat o tranquiliza dizendo para não se preocupar. Finalmente é a vez de Kane. Ele pergunta se está tudo bem usar todo o seu poder e Grat o encoraja dizendo que não tem problema. Kane ativa o sigilo com toda a sua mana, fazendo uma luz azul brilhar intensamente.
Grat percebe rapidamente que é poderoso demais e implora a Kain para parar, mas é tarde demais. Um homem estranho com chifres aparece alegando ser o Príncipe das Trevas. Kain rapidamente cega todos para esconder a presença do homem. O homem se aproxima de Kain, que saca sua espada em defesa. Surpreendentemente, o Príncipe das Trevas se ajoelha e se compromete a servir Kain, reconhecendo-o como o escolhido. Ele oferece formar um contrato de invocação e até destruir nações com seu clã demoníaco, se Kain desejar. Kain, no entanto, só quer destruir conspirações e o príncipe admira isso, apresentando-se como Seth. Grat, ao ouvir o nome Príncipe das Trevas, fica chocado. Kain minimiza a situação, dizendo que não poderia formar um contrato com alguém tão poderoso. Eles decidem manter essa história, mas Kain é logo chamado para o quarto do rei pela enésima vez. O rei, cansado dessas reuniões, pergunta o que Kain invocou na escola. Kain confessa que foi o Príncipe das Trevas, causando pânico na sala. O rei está alarmado, mas Kain explica que fez um contrato com Seth. Todos ficam chocados com o poder de Kain de comandar tal ser. O rei pede para ver a janela de status de Kain, avisando Grat que revelar esse segredo pode levar à sua execução. O status de Kain revela que ele tem o título de semideus, e seu poder é incomensurável. Grat se inclina e promete obedecer Kain. O rei, percebendo o imenso poder de Kain, considera chamá-lo de mestre, mas concorda em tratá-lo como antes. Ele decide conceder uma cidade a Kain, acreditando que um homem que pode proteger uma cidade pode proteger uma nação. Sylvia ouve as notícias e parabeniza Kain, prometendo dar a ele o seu melhor. Kain tenta recusar, mas ela insiste. Um mordomo interrompe, informando que a cidade de Garm está sob ameaça de monstros na floresta. Na cidade, todos estão se preparando para evacuar, então Kain vai conversar com seu irmão Jin. Jin explica que o número de monstros na floresta está aumentando, e alguns são tão fortes que o lembram das forças que atacaram sua cidade 10 anos atrás. Ele enviou um grupo para investigar, mas eles não conseguiram determinar se era um ataque ou apenas um aumento na atividade dos monstros. Devido a esta incerteza, eles não podem enviar cavaleiros em grande número e estão tentando lidar com isso com cautela. Kain se oferece para ir à floresta, mas Jin acha que ele é muito jovem. Para provar sua capacidade, Kain mostra seu cartão de aventureiro, lembrando a Jin que ele derrotou um dragão vermelho sozinho. Jin, impressionado, pede a ajuda de Kain na investigação. Kain decide visitar a Guilda dos Aventureiros primeiro para obter mais informações. Dentro da guilda, um novo recepcionista fica chocado ao ver seu alto escalão. Ruddy, o recepcionista experiente, pede desculpas pela grosseria do novato e dá as boas-vindas a Kain, perguntando por que ele está lá. Kain explica a situação da floresta e Ruddy diz que muitos aventureiros voltaram com ferimentos graves após se aventurarem lá dentro. Millie e Nina chegam, e Kain fica feliz em vê-las, especialmente focando nelas. Elas explicam que a guilda as chamou para formar um grupo forte para investigar a floresta. Kain finge estar triste para ter melhor contato visual, e Millie menciona que seu irmão e sua esposa se juntarão a eles em breve. Kain diz a Ruddy que planeja investigar a floresta sozinho, mas Ruddy insiste que ele deve levar alguém com ele. Kain assegura a ela que tem companheiros. Na floresta, Kain convoca seus 2 animais de estimação, que o cumprimentam carinhosamente, mas rapidamente ficam distantes. Usando sua habilidade de busca, ele sente algo ominoso, mas não consegue identificar. Ele decide convocar o Príncipe das Trevas, Seth. Seth se ajoelha diante de Kain, pronto para servir. Kain pede a Seth para investigar a floresta, sentindo algo incomum. Seth sente um grande número de monstros de alto nível e pede permissão para invocar um subordinado para ajudar. Com a permissão de Kain, Seth invoca Dalmátia, um dos 4 reis celestiais que se especializa em investigações. Dalmátia, chocado ao ver Kain, o reconhece como o escolhido dos deuses e imediatamente promete seu serviço. Kain o direciona para investigar a floresta. Dalmátia libera um enxame de baratas para explorar, o que aterroriza Kain, mas logo eles localizam inúmeros monstros. Kain rapidamente os derrota com um único golpe. A Dalmácia está impressionada com o poder de Kain e percebe que ele poderia ter eliminado todos os monstros instantaneamente. Kain retorna à cidade, onde Millie e Nina ficam surpresas ao ver os monstros derrotados de classificação A e S. Claude chega, curioso sobre onde encontraram criaturas tão fortes. Kain explica que estavam todos na floresta, mas há ainda mais fortes mais profundamente dentro dela. Os insetos da Dalmácia encontraram algo tentando intimidá-los, avisando-os para ficarem longe. Seth, recusando-se a ser afastado, pergunta a Dalmácia se ele enferrujou. Eles vão infiltrar-se nas defesas inimigas, e Seth diz a Dalmácia para ver isso como uma maneira de manter seus músculos fortes. À medida que se aproximam da fonte dos monstros, o olho de Aaron os avista e libera uma horda de monstros para atacar a cidade. Milhares de criaturas começam a correr em direção à cidade, e Seth se teleporta para a localização de Kain para informá-lo que o ataque começou. Kain rapidamente instrui Ruddy a alertar todos e pede a Claude para reunir os aventureiros para ajudar a impedir que os monstros cheguem à cidade.
Rudd avisa que é muito perigoso para Ken ir sozinho, mas Ken a tranquiliza dizendo que tem amigos mais fortes do que qualquer aventureiro de classe A. Seth fica comovido pelo fato de Ken considerá-lo um amigo e promete sua vida para ajudar. Enquanto correm em direção à floresta, Tifanna parece preocupada com o ataque. Ken pede a ela para ficar e proteger a cidade e sua casa. Tifanna promete defendê-lo com todas as suas forças e Cain parte. Enquanto correm, Seth se pergunta por que Cain não está se teleportando. Cain explica que apenas ele pode se teleportar nesta nação e pede a Seth que mostre um pouco de contenção. Enquanto isso, Dalmácia está se defendendo de dragões, e quando um o flanqueia, uma chama gigante o salva. Cain lança múltiplos infernos para destruir os monstros abaixo dele e percebe uma presença poderosa no centro da floresta. Arão os provoca, dizendo que o jogo já começou. Os monstros continuam a devastar, mas Seth promete a Ken que ele irá lidar com eles enquanto Ken enfrenta o líder deles. Seth se prepara para convocar seus subordinados, mas avisa que não pode garantir que a floresta permanecerá intacta. Ken diz a ele para ter cuidado e não exagerar. Seth, por sua vez, diz a Ken para ter cuidado também, fazendo Ken sorrir antes de voar. O chão treme e o exército luta para proteger os habitantes da cidade enquanto eles correm para dentro das muralhas. Usando sua habilidade de busca, Nina percebe o grande número de monstros se aproximando, levando Millie a correr em direção à floresta, determinada a agir como uma professora pela primeira vez. Nina a segue e Claude e sua esposa se juntam a eles, partindo para ajudar Cain enquanto lutam contra os monstros. Seth convoca seus leais súditos, os 4 reis celestiais, que ficam chocados com o caos. Eles se perguntam por que Seth os convocaria, e ele revela que seu único amigo pediu ajuda. Os reis ficam surpresos ao saber que Seth tem um amigo. Dalmácia, igualmente surpresa, explica que Seth fez um contrato com Caim, chocando ainda mais os reis. Eles questionam como alguém poderia ser poderoso o suficiente para fazer um contrato com o Príncipe das Trevas. Dalmácia revela que Caim é um grande semideus escolhido pelos deuses. Seth promete explicar tudo mais tarde, mas precisa da ajuda deles agora, então todos se juntam à luta contra os monstros. Enquanto Ken voa sobre o campo de batalha, usa seu feitiço de inferno para lançar fogo nos monstros abaixo, queimando-os. De repente, uma enorme explosão roxa vem em sua direção e ele consegue desviar a tempo. Outra explosão se segue, mas Ken a bloqueia com outro inferno. Aaron está frustrado por não estar completamente revivido e estar preso no corpo de um dragão. Ele envia mais monstros para a cidade, tratando tudo como um jogo para ver se seus monstros podem exterminar os humanos. Do outro lado da floresta, Claude e seu grupo veem pessoas flutuando no ar e percebem que devem ser aliados. Nina acha que devem ser os amigos poderosos de Ken. Mesmo que estejam lutando, Seth insta os 4 reis celestiais a continuar lutando para ajudar os humanos. Nina usa sua habilidade de busca para detectar uma ameaça se aproximando, e Millie, junto com seu irmão, avança para enfrentar as feras. Enquanto Caim enfrenta Aaron, o deus está furioso porque Caim se parece com as pessoas que o selaram. Impulsionado pela raiva, Aaron decide acabar com Ken e lança um ataque de sopro de dragão. Ken evita por pouco e vê quão poderoso é o ataque. Aaron ataca novamente, mas Ken salta para trás e contra-ataca com o inferno, o que não machuca Aaron. Enquanto isso, os amigos de Ken estão sobrecarregados pelas forças inimigas. Claude e Millie permanecem esperançosos e determinados a apoiar Ken. Ken convoca Haku e Jin para ajudá-lo a lutar contra o dragão. Eles se esquivam habilmente dos ataques de Aaron, mas Haku é nocauteado por um golpe de cauda. Enquanto Aaron se prepara para um golpe letal, Nina fica sem magia, e Claude e Millie estão em um impasse. Assim que uma besta gigante está prestes a atacar Claude, lanças de ferro perfuram sua cabeça, e Tifanna chega com reforços, assumindo a defesa da linha de frente. Haku é gravemente atingido e Jin tenta protegê-lo. Aaron se prepara para outro ataque, mas Ken o bloqueia, declarando que protegerá seus amigos porque os ama. A determinação de Ken não vem dos deuses, mas de seu próprio coração. Ele ativa sua habilidade de sobrecarga, e Aaron reconhece a luz familiar. Ken usa o Santuário dos Santos com o desejo de proteger todos. Seus ataques colidem, mas a determinação de Ken começa a superar Aaron. A luz brilha de Ken, alcançando o céu enquanto ele promete proteger a felicidade de todos e invoca a força de seus pais. Haku e Jin mordem Aaron, interrompendo seu ataque. Seth e Dalmácia repreendem Caim por causar destruição desnecessária, mas Caim insiste que estava apenas tentando derrotar o dragão negro. Com os monstros finalmente recuando da floresta, o ataque termina, graças a Caim. Claude corre para abraçar Caim, mas Tifanna e Millie chegam lá primeiro. Caim se sente feliz sabendo que pode ajudar as pessoas neste mundo. Dalmácia o elogia como o escolhido de Deus. Eles riem juntos, confiantes de que Caim se tornará um dos maiores heróis. De volta ao quarto do rei, o rei estava furioso, exigindo saber se Caim era responsável pelo pilar de luz visível do castelo. Caim tentou explicar que a luz era para penetrar o dragão negro, já que sua magia intermediária não era suficiente, então ele teve que usar um feitiço de nível mais alto.
O rei, exausto e aceitando a derrota, percebeu que Caim iria se casar com sua filha de qualquer maneira. Ele ponderou qual recompensa dar a ele por sua vitória, e um conselheiro sugeriu dar-lhe um domínio. O rei decidiu recompensar Caim com seu próprio domínio. Caim estava diante do rei e da corte, humildemente aceitando o domínio de Dorantol. De volta à casa de Garm, Tifana o abraçou em lágrimas, revelando que Dorantol era uma cidade problemática com uma guilda de aventureiros corrupta que havia afastado muitos nobres. Teles achava injusto e queria confrontar seu pai, mas Caim estava animado com o desafio de reconstruir a cidade e fazer todos sorrirem novamente. Ele pediu a todos que o ajudassem, e eles concordaram, advertindo-o para não exagerar. Quando chegaram em Dorantol, os guardas rapidamente reconheceram o alto posto de Caim. O mensageiro do rei informou ao rei a chegada de Caim. Logo depois, o grupo organizou uma festa de boas-vindas para ele, mas Caim lidou facilmente com eles usando seus poderes de fogo. Enquanto estava na taverna, ele notou homens maltratando uma garota-gato e rapidamente os colocou em seus lugares, expulsando-os e fazendo-os cair em posições estranhas. No entanto, Caim logo foi preso, mas escapou facilmente. Enquanto conversava com suas futuras esposas, Seth veio correndo pedir ajuda, revelando que sua esposa havia descoberto sua traição e o expulsado de casa. Sua esposa demônio, Lefan, apareceu, desbloqueando um novo tipo de trama, as Ordenadoras Demoníacas. Cain se apresentou a ela, e quando ela perguntou sobre Seth, Cain o chamou de escória inútil por trair uma beleza dessas. Impressionada pela honestidade dele, Lefan expressou o desejo de se juntar ao harém de Khan, mas Seth avisou Cain que as mulheres mudam após o casamento. Teles e os outros acharam que Seth deve ter falado doces palavras a Lefan durante os votos, tornando a traição imperdoável. Cain não conseguia se livrar da sensação de que estavam insinuando algo sobre ele. Lefan elogiou as garotas por sua honestidade e prometeu que se Cain algum dia as fizesse chorar, ele se arrependeria. Ela permitiu que Seth voltasse para casa uma vez para mostrar a ele o verdadeiro inferno, e Seth se despediu de Cain para nunca mais ser visto. Cain então invadiu a igreja, descobrindo e subjugando o culto que controlava a cidade. Ele construiu uma muralha enorme ao redor da cidade. Zenon, o deus, achou ótimo porque ainda tinham muitas tarefas para Cain fazer. Tifana e as garotas ficaram chocadas com o tamanho do castelo que Cain estava construindo, ainda maior do que o do rei. Cain riu, confiante em suas habilidades e status, sabendo que ele era mais importante do que o rei de muitas maneiras. Elas questionaram a necessidade, mas Cain, lembrando-se das memórias de sua vida passada e de seu status nobre extraordinário, sabia que esse era o seu destino. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal e eu te vejo no próximo.